Olá, mamães! Eu vim apresentar para vocês esse material para apresentar o alfabeto, as primeiras letras para as crianças pequenas a partir de 3 anos. Nesse alfabeto fônico sensorial, a gente vai alfabetizar por meio dos sentidos. É uma estimulação multissensorial. Por quê? Porque estamos ativando 3 sentidos especiais da criança, né? São eles: a estimulação visual, a estimulação auditiva por meio dos fonemas, pelas onomatopeias, e a estimulação tátil. Nós estamos estimulando a parte da sensibilidade tátil. Olha, a criança vai passar o dedinho em cima da letra e vai reconhecer essa letra. Então, é importante que seja algo de textura. Aqui eu utilizei EVA com glitter. Então, o EVA com glitter, ele tem esse aspecto mais rugoso e isso favorece a aprendizagem. Então, aqui nesse alfabeto fônico sensorial, eu utilizei uma ordem correta, uma ordem mais recomendada para apresentar os fonemas. Nós podemos fazer de grupamentos de 5 letras, porque aí facilita a aprendizagem, né, por meio de grupos. E a gente só muda de um grupo para o outro depois que a criança já adquiriu o domínio anterior. Então, para montar esse material, eu utilizei uma placa bem simples, né, uma placa de plástico. E vocês podem utilizar a placa de MDF ou mesmo papelão, ou nem utilizar nenhuma placa, fazer as folhas de forma isolada. E aí eu imprimi em papel fotográfico alto adesivo, colei aqui. Vim com cola branca normal e colei as letras que eu fiz a partir do molde que vem no próprio material. Então, não tem segredo para montar esse material. Então, vamos lá? Vamos entender essa ordem? Então, primeiramente, nós ensinamos as vogais. Então, as vogais, elas são ensinadas na forma oral, e eu coloquei na ordem de menos fonemas para mais fonemas, ou seja, em nível de dificuldade. Então, a gente começa com A, depois I, U, depois que apresenta a letra O e E. Por quê? Porque as letras O e E, elas têm mais de um fonema oral. E aí, depois que a criança assimilou bem os fonemas orais, nós partimos para os nasais, assimilando com essa mesma letra, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente pode fazer outros joguinhos, pode apresentar os cards. Os cards são essenciais, aqueles big cards do abecedário fônico. E a gente vai treinando com o caderno de adesivos, com o caderno com aqueles joguinhos, né? Que eu vou demonstrar para vocês depois. Então, depois que as crianças aprenderam as vogais, nós partimos para as consoantes. E aí, aonde entra a ordem que melhor facilita a aprendizagem, que é por meio da classificação dessas consoantes. Então, nós começamos com as consoantes ditas fricativas ou africadas ou contínuas. Por quê? Porque os sons dessas letras geram um fluxo de som contínuo na fala, né? Por exemplo, a letra F, ela é uma consoante fricativa da classificação lábio dental surda. Por quê? Porque o modo como a gente articula esse som é lábio dental, então quer dizer que a gente fecha a boca e tem a ajuda dos dentes e da boca para gerar esse som, e é surda porque ela não é vozeada, ou seja, ela não depende das cordas vocais para gerar, né, para ser gerada. Já a letra V são pares mínimos, né? Por quê? Porque um é surda, a outra é sonora. Então, eu tentei fazer dessa forma, ensinar além dessa sequência, desta forma, por meio da classificação do modo de articulação, do ponto de articulação, também de acordo com o vozeamento na forma de pares mínimos. E isso favorece com que a criança perceba as similaridades e as diferenças entre os sons. Então, tá praticamente todo dessa forma. Então, por isso que está nessa sequência. Lá no material tem tudo escrito para vocês, essa sequência direitinho. Mas também vem aqui, ó, eu coloquei a numeração, ó, a próxima, a sexta, sétima, oitava, nona, décima e assim por diante. Podemos ensinar 5 em 5, seguindo essa ordem aqui, até finalizar todos os fonemas, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Lá no material tem outras classificações. Eu vou mandar também
a referência de onde eu tirei essas classificações, que fazem parte do alfabeto fonético internacional. E aqui está o nosso alfabeto fônico sensorial para ensinar às nossas crianças as primeiras letras, o princípio alfabético e o início do desenvolvimento da consciência fonológica. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e fiquem com Deus.